Hoje o tema vai ser muito interessante. Eu vou falar de algo que sempre chega aqui no meu Instagram, no meu YouTube, até no WhatsApp. Eu tenho muitos grupos aqui com pacientes. E é a relação dos testículos com a produção de espermatozoides, ou seja, com a fertilidade, e também com a produção de hormônio, que é a testosterona, que também leva um aspecto ali de virilidade, ou seja, da potência sexual. Então eu separei algumas perguntas que chegaram a mim, as principais perguntas, e hoje eu vou estar aqui falando para vocês. Então vamos para a primeira pergunta. O que o tamanho dos testículos diz sobre a fertilidade? Eu vou falar que nada. O indivíduo pode ter testículos de tamanho normal e não ter fertilidade. E o homem também pode ter um testículo atrofiado, reduzido, de tamanho menor, às vezes até inaparente, e ele pode ter uma fertilidade conservada. Então, por exemplo, os espermatozoides, eles podem ser produzidos, mas podem não sair. Se ele não sai, ele não fecunda o óvulo, então a fertilidade pode ser zero. Então, a fertilidade a gente sempre vai avaliar, principalmente através do espermograma, né? Claro que um testículo reduzido, menor, ele pode dar algum indício que esteja acontecendo alguma doença que pode levar à diminuição da fertilidade. Mas a gente não pode dizer que essa regra é clara. Testículo pequeno, pouca fertilidade. Pode ter testículo pequeno, ainda conseguir fazer filho normalmente. Pergunta de número 2. Existe um tamanho mínimo considerado normal para os testículos? Sim, existe, inclusive de acordo com a idade e de acordo com o desenvolvimento puberal. A gente sabe que na adolescência há um estirão de tamanho e também do pênis e dos testículos. Então a gente sempre vai comparar de acordo com a idade. Mas para os adultos, alguma coisa ali entre 15 ml ou centímetros cúbicos, que é a mesma unidade de medida proporcional, até 25 ml ou 25 centímetros cúbicos. Então, nessa variação, está dentro da normalidade. O que não pode acontecer? O indivíduo que já adulto tinha 25 e começou a cair e está com 20, então já chama a atenção ali de ter alguma alteração. Então, para aquele indivíduo, né, a gente tem que acompanhar sempre de acordo, inclusive, com exames anteriores e através também do exame físico. Pergunta de número 3. O tamanho dos testículos pode ser definido nos exames? Sim. A gente tem duas principais formas de dizer o tamanho dos testículos. A número 1 mais antiga é o orquidômetro, que são várias bolas que imitam ali o testículo, e com isso a gente vai comparando a bola do orquidômetro com o testículo do indivíduo e consegue definir assim o tamanho. Então palpa um, palpa outro, palpa um, palpa outro e vai ter uma noção. É muito utilizado na pediatria, mas assim, é uma coisa mais antiga. A segunda, e a que eu mais utilizo no meu dia a dia, é o próprio ultrassom. Com o ultrassom ali no momento, ao vivo, a gente consegue medir totalmente o testículo, além de ver nódulos, ver varicocele, cistos, alterações suspeitas de câncer. Então é um exame mais completo e que também traz essa informação de tamanho. Então o tamanho a gente consegue medir nas 3 dimensões, inclusive nos laudos indicado é das 3 dimensões do testículo. Então o ultrassom é o que é mais utilizado hoje em dia e é muito bom porque o ultrassom ele documenta, bate uma foto que você pode comparar com aquela sua foto antiga. Então você pega um ultrassom, por exemplo, o indivíduo que está utilizando anabolizante e percebe que o testículo dele ali reduziu 2, 3 centímetros em uma medida, já chama a atenção que está no momento desse indivíduo já começar um pós-ciclo. Pergunta número 4. Testículos atrofiados sempre indicam infertilidade? Aquilo que eu falei no início, a fertilidade ela não tem relação direta com o tamanho, mas claro que a atrofia de testículos está relacionada à varicocele. E varicocele é uma das principais causas de infertilidade. Para você ter ideia, se pegar a população masculina, 50% dessa população que tem fertilidade vai ter varicocele. Então é uma grande vilã. E a boa notícia é que quem tem varicocele que opera, geralmente consegue resolver, exceto quando já tem essa varicocele muito avançada, que o testículo já atrofiou e às vezes até pode sumir completamente. Então, você que tem varicocele, procure sempre um especialista para ser acompanhado. E se você quer ter filho, veja se sua fertilidade está preservada e converse a respeito da cirurgia. Inclusive aqui no YouTube eu tenho alguns vídeos mostrando essa cirurgia. Pergunta de número 5. Varicocele pode diminuir o tamanho dos testículos? Sim, mas não é comum. Então, na maioria das vezes, a varicocele não altera o tamanho do testículo. O que ela vai alterar? A morfologia, ou seja,
os espermatozoides vão sair tortos, com a cauda torta, com a cabeça achatada, elas não vão andar, então a motilidade vai estar reduzida, o número pode estar reduzido, mas casos muito avançados, aquele caso que inclusive a gente pode ver a varicocele a olho nu, você olha para o paciente, a gente na Idade Média tinha um mito que a varicocele na verdade era uma bolsa de vermes, por conta desse aspecto que a bolsa escrotal fica realmente toda ondulada, tortuosa. Então varicocele sim pode levar à atrofia testicular e muitas vezes leva à infertilidade. Pergunta de número 6. O tamanho dos testículos interfere na produção de hormônios masculinos? 95% da testosterona é produzido nos homens nos testículos, 5% na glândula suprarrenal. Nas mulheres, ovários e suprarrenal quase que meio a meio. Então, nos homens, a principal fábrica são os testículos. Então, é muito importante preservar o tamanho dos testículos para manter uma boa testosterona. Eu costumo falar que testosterona é que nem poupança. Quem já chega com pouca grana, quem já chega com pouca testosterona, tá novo ali, 30 a 40 anos, quando tiver 80, 70, com certeza vai faltar. Então, manter o tamanho adequado dos testículos é muito importante. Então, por isso que você, por exemplo, que está utilizando alguma testosterona, algum outro anabolizante, oxandrolona, é sempre importante se atentar ao tamanho dos testículos para não deixar atrofiar. Uma vez atrofiado, não recupera. O tecido que morreu, as células que morreram, não voltam mais, então perde para sempre. Então, com certeza, quanto mais volume testicular, volume de parênquima, porque pode ter água, pode ter varicocele, que aí tanto faz, mas de volume do parênquima do testículo, ou seja, do miolo do testículo, quanto mais, mais vai se ter hormônio, mais vai se ter a testosterona, com certeza. Pergunta de número 7. Ter testículos normais garante infertilidade? Vou falar, por exemplo, que existem várias causas de uma síndrome que a gente chama de azospermia obstrutiva, ou seja, o testículo está lá, ele produz, ele fabrica os espermatozoides, mas os espermatozoides não conseguem sair. Então, por exemplo, ele tem alguma obstrução ali do canal ejaculatório, tem algum cisto naquela região que entope esse canal e o espermatozoide simplesmente não sai. Então, ele tem um testículo, está de tamanho bom, mas ele não tem fertilidade. Então, assim, a gente nunca pode julgar a fertilidade só relacionando ao tamanho de testículo. Pergunta de número 8. O frio ou o calor, mudança de temperatura, pode alterar o tamanho dos testículos? Não. O que acontece é uma mudança aparente ali da pele. E a bolsa escrotal, que é a pele, ela se contrai, o testículo sobe um pouco mais, mas o miolo dele, o tamanho real dele não muda. Então, às vezes ele está um pouquinho mais solto, às vezes ele está um pouquinho mais contraído. E é muito importante até falar disso, porque o testículo é uma fábrica, e essa fábrica ela precisa estar numa temperatura menor do que a temperatura do corpo. Por isso que o testículo, apesar de a gente, na barriga da nossa mãe, nascer com o testículo aqui em cima do lado do rim, com o passar do tempo ele vai descendo e fica lá embaixo, na bolsa escrotal, justamente para se tornar 2 graus abaixo do que a temperatura do corpo. Com isso ele fica mais resfriado, e com isso ele consegue produzir espermatozoides de maior qualidade. Pergunta de número 9. Tamanho dos testículos tem relação com potência sexual? De novo, não. O indivíduo que tem um testículo normal, ele pode ter várias alterações outras, inclusive alterações psicogênicas, alterações de tireoide, alterações de prolactina, distúrbios metabólicos, alterações arteriovasculares dos vasos do pênis e pode levar à disfunção erétil. Então, o testículo, mesmo que normal, ele pode estar associado a uma disfunção erétil, ou seja, a baixa potência sexual. E também aquele testículo que está muito alterado, mas que a gente consegue manter ali um mínimo de testosterona, 150, 200 de testosterona, ele consegue manter uma performance sexual aceitável. Então, um pouquinho de tecido, por exemplo, um paciente que tem algum tumor que tira um testículo inteiro, fica só com o outro ainda vai garantir uma boa função sexual, desde que todo o resto esteja de maneira coerente. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo, que inclusive eu posso fazer um vídeo somente para responder. Claro que tem que ser uma dúvida muito pertinente. E se você quer um atendimento mais privado, particular, uma consulta, tem também aqui embaixo, fixado nos comentários, o número pelo qual você pode fazer teleconsulta. Mas me conta aí, você sabia que nos testículos tinha tantas funções, produção de espermatozoide, produção de hormônios, você sabia que ele era tão importante assim no seu corpo?